Olá, aqui é o canal Douglas. Aí vamos para os comentários desse anime Tsuki, alguma coisa. A menina vampiro que vai tentar ir pro espaço, né? Então, ela acorda, né? Vê o seu colar, né? Ele, nosso protagonista vê, é hora do treinamento, né? E ele vê que ela não usou o cobertor. E depois ela se levanta e depois ele fala: você tem que tirar o colar, que é treinamento hoje é físico. Então ela tira o colar e o treinamento vai começar, né? Treinamento começando, né? O treinamento de aquecimento, né? Aquecimento primeiro. E ainda ele fala, pô, seu primeiro ritmo não corra muito. Só que ela não escuta, né? Então a menina Rosa vai ficar cronometrando aí. Então ela começa a correr. Até esse momento ele fala assim, poxa, não corre muito. Só que ela não escuta. E ainda ele fala, pô, se você correr não vai aguentar o resto do dia, né? Ela vai correndo, correndo. E ela fala, os humanos são lentos demais. Então ela usa toda a velocidade nisso, no aquecimento. E mesmo assim ele consegue ganhar, passar ela. No momento que ele passa ela, vê o momento que a gente vê esse lado vampirismo dela, né? E ele fica um pouco com medo, e mesmo assim ele consegue passar ela. Então, isso é muito importante. E aí, essa menina de cabelo rosa novamente, quando ela fala, poxa, ela é muito rápida, com esse ritmo, ela seria uma ótima candidata para ir para o espaço. Isso, né? E ela ainda fala, perdi para um humano. E ela não vai acontecer de novo. E ainda ele fala, com o nosso protagonista fala, ela é muito competitiva. Vai dar muito um problema com isso daqui pra frente. Então, é. E aí, essa menina de cabelo rosa vai ver a altura, o peso, a pressão, né? O busto dela, essas paradas dela. Enquanto o nosso protagonista tenta ficar ali. Até ela fala, pô, você pretende ficar aqui, né? E ela fala assim, ele fala assim, sim. Ela repete de novo, né? Ela fala, se fosse uma garota humana, você ficaria? Mas ele fala, de jeito nenhum, ele fala que é um monitor dela, ela precisa ver ele. Então ela pede para ela sair. Então ela força isso, né? Como tem muitas cenas engraçadas nessa cena, né? Eu passei, né? Então, por volta das 9h30 do mesmo dia, e tem um treinamento de alimentos que eles vão comer lá no espaço. Tem um outro tipo de alimento do que eles comem no espaço. Então, é bastante importante você ver isso, né? Então, eles conversam depois. Como é sentir um sabor de um sangue, né? Ele pergunta isso. Então ela conta no seu aniversário de 10º aniversário, né? Eles falam de jeito diferente, eles no jeito vampiro. Eles teve um momento de celebração, essas paradas. Eles vão comer, ela vai comer sentir um sabor de um animal. E aí ela lembra todos os momentos, como é que foi esse festival. Então, então ele pergunta qual foi a sensação, mas ela responde, foi muito boa, de sentir uma sensação de comer um sangue, e ela sentiu mais forte, ela revigorada. Então isso foi muito importante. Aí o treinamento, mais um treinamento, né, por volta das 10h30, né? Então
o treinamento é sobre o espaço de aquecimento. Então, o pessoal está esperando o monitor que vai mexer específico nessas coisas. E aí chega o pessoal, né? Então, chega esse cara, depois chega esse cara também. Que esse cara também é muito importante. Acho que daqui pra frente, ele nesse episódio ele dá muito problema. Então, ele fala que, poxa, por volta das tantas horas vou ficar aqui até as 2 e pouca pra ficar com essa vampira aqui. Então, ele é muito rigoroso. Então, mas antes ele fala assim, ponha isso. Ele abre e vê que é uma coisa, um colar para prender ela, pra ela não fugir. E ele fala, poxa, ela não vai tentar fugir daqui, né? Então, o cara não insiste, e a menina fala assim, pô, pode me prender, essas paradas todas. Então, ela completamente ajudando isso. Então, ela entra no local do treinamento e vamos ver se eu consigo explicar de uma maneira que o povo vai entender. No momento que o foguete sai do espaço, né, quer dizer, sai da Terra e entra na costa tem um momento que vai ter um ar quente tão forte que quem está lá dentro da nave precisa aguentar esse momento do ar quente. Então, não sei se eu consegui explicar direito. Então, quem vai ficar mais tempo nesse local de treinamento para que no momento que lança o foguete para o espaço, tem uma parte que eu expliquei, que quando tem a parte do ar quente, tenta ficar mais resistente nesse tempo. E ele aumentou muito, né? O cara que estava lá mexendo aumentou muito. Então estava esse ritmo. Então teve um momento que o nosso protagonista fala, cara, quando você não estiver mais suportando, sinaliza pra gente. Só que ela não escuta. Aí tem momentos engraçados aí que ela zoa aí. Então ela consegue ficar bastante tempo nesse tempo ar quente. E aí o treinamento do ar quente acaba. Ela sofreu muito nesse momento. E aí ele pediu água, ela pediu água, ela dá água para ele, né? E aí que é um momento entre que esse cara aí foi totalmente, o treinamento foi muito forçado. Ele fala, acabou, vamos embora logo pro próximo, sem deixar ela descansar. Então, por volta de 1h10 da manhã, nesse mesmo noite, no dia 12 de outubro, é o treinamento de velocidade. Como eu disse, no momento do foguete, quando é lançado, tem uma certa velocidade que a pessoa tem que manter também para que a nave não deixe nenhum problema. Eu acho que eu estou explicando muito isso porque vejo muitas paradas do espaço. Então, se vocês estão começando a entender, e comenta também aí. Então, esse cara usa muito isso. Então, esse cara ainda até fala, esse coroa ainda fala, pô, aperta mais. Então, ela aperta mais. Então, o força de velocidade, ele forçou muito ela. Ainda até o nosso protagonista para que é perigoso. Aí começa a discussão. Ela não é humana. Pode forçar. Então, o treinamento acabou. Ele pode ir embora. E tem um momento que ele começa a soltar, purifique tudo e joga aí na água benta que o dia seguinte a gente vê isso. Ela tá ferida, né? Só que ela não liga, né? O corpo de um vampiro e de um humano é muito diferente. Só que essa menina de cabelo rosa não se importa. Fala assim, não se preocupe.
Up. Ela vai pegar os kits de primeiro socorro, tá? No dia 12, no dia 15 de outubro, por volta das 2h30, o treinamento foi um pouco mais leve, que deu para entender, né? O treinamento foi na água, água 50 metros por 10, né? Eu acho que consegui explicar isso melhor também. E aí, e ele fala assim, cara, o treinamento dessa semana foi rigoroso demais. Ela não reclama muito, né? Ele lembra de todos os treinamentos que ela passou, hoje sem reclamar. Então, o treinamento foi muito forçado. Então, ela fala, poxa, acabou, vamos pro próximo. Aí ela parece que ela percebeu que nosso protagonista estava olhando para ela. Ele ignora, como sempre. Ela até sorri, né? E aí vem mais um treinamento que eu vou ter que explicar. Que após o foguete ser lançado, ficar alguns minutinhos no espaço, a nave volta. Quando chega na nossa crosta da Terra, né, quando volta para a Terra, ela vai ter que soltar de paraquedas, né? Não sei se eu consegui explicar direito. Ela só tem que soltar de paraquedas. Então, treinamento de paraquedas. Então, ele pergunta ainda se ela se sente se está acostumada com a altura. E aí ela fala, e ela percebe, e nós percebemos que não. Então, ela empurra ela, né? Ela empurra nosso. E foi uma cena engraçada. Até que ela fala que a próxima vez ela pula. Então ele percebe novamente que ela forçou muito, né? Então eles dão uma paradinha nessas paradas de refrigerante, essas paradas, e bebe oferece uma água com gás para ela. Aí ela responde uma coisa que não sei se eu citei, e que a maioria as coisas que os humanos bebem, ela não sente o sabor, só de algumas coisas, né? Então é muito importante ver isso. Então ela se sente um medo, então ele começa a zoar ela, que, poxa, você tá com medo de beber uma água, todos os humanos bebem tranquilo. Então ela bebe, sente um pouco de algumas coisas, então ele oferece que, poxa, uma água com gás com limão é muito bom. Então ela presta a dormir, ela recebe uma água com gás com limão e ela adora, né? Cadê o momento que ela bebe? Aí ela adora, é o momento de felicidade dela aí. Então ela adora o refrigerante. E ele começa a zoar, gostou, né? Então ela começa a zoar ela, essas paradas, começa a zoar ele, né? Essas discussões entre eles. Então, esses são os comentários de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Não deixe de sempre compartilhar e curtir o vídeo, né? Isso é muito importante. Então, valeu!